É, a dream, é verdade. I have a dream. Isso aí, eu tenho um sonho. Eu tava muito acostumado com a minha vida na categoria de base, né? Vinha dessa batida aí do Sub-15, Sub-17, Sub-20, aquela coisa de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Aí, de repente, né, eu sou chamado para vir profissional e muita coisa muda, é torcida, é rede social, é fã, é o pessoal da minha cidade, os meus amigos, todo mundo empolgado, minha família também, sem acreditar. Então, muda muita coisa na rotina, né, os treinamentos, treinar com um elenco que eu sempre assisti, estar do lado deles é algo único. Eu saio na rua agora, sou reconhecido por todo mundo, tiro foto do autógrafo, é uma coisa muito nova pra mim. E a sua vida ela era tão, entre aspas, normal, que você era um cara que, beleza, tava jogando pelo clube na base, mas você estava fazendo faculdade, ainda tá fazendo faculdade, né? Até por isso a gente pegou esse gancho e aí a gente bolou umas perguntas sobre o Corinthians para você responder e contar um pouquinho dessa história. Só que antes, conta pra gente como que era a sua rotina também na faculdade. Então, como você falou antes, eu era uma pessoa normal, né? Com uma vida normal. Eu tinha meus treinamentos no Sub-20 que eram sempre fixos de manhã. Então eu treinava de manhã e na hora do almoço eu já estava em casa. À tarde, normalmente, eu fazia minha aula de inglês e à noite eu ia para a faculdade. E era uma rotina normal, assim, tranquila, sabe? Agora, como eu vim profissional, é treino de manhã, é treino à tarde, é viagem, é concentração, é jogo. As aulas de inglês também eu tô tendo um pouquinho de dificuldade para ter um horário e na faculdade também vem prejudicando um pouquinho essa coisa de calendário e tal, de horário, mas eu tô continuando sim, já fui na faculdade, hoje vou de novo e tô conseguindo realocar bem aí os horários. Então tá, então para começar eu queria que você falasse, a primeira pergunta é sobre Martin Luther King. Conta um pouquinho dessa história aí. Então, no primeiro semestre da faculdade, né, a gente teve o trabalho lá, PS, né, para apresentar, né, então a gente tinha que escolher uma personalidade, né, influente aí na história, né, e meu grupo escolheu o Martin Luther King, e quando eu fiquei sabendo que meu grupo ia apresentar sobre ele, eu fiquei sabendo sobre a minha parte, que era a biografia da vida dele, então eu pesquisei tudo, foi um cara muito importante lá na cultura americana, né, sobre congregação racial lá na década de 50, foi um cara muito importante. Aí estudei bastante sobre ele, as palestras que ele dava, é um cara que lutava bastante sobre a causa afrodescendente americana lá. Agora falando sério, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta sobre Corinthians. Quantos jogos você fez pela equipe principal desde que você foi promovido? 10. 10, eu nem pus as alternativas, mas é isso. Alternativa A, 8, alternativa B, 9, alternativa C, 10 e alternativa D, 11. Foi 10, foram 10. Boa, tá certinho, muito bom. Tem uma outra coisa que você comentou aí, que você fala inglês também, faz aulas de inglês há muito tempo. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso também, como que era a sua rotina de ter aulas e viralizou muito aquela sua entrevista lá na Suíça, no evento da FIFA, enfim, que vocês foram jogar. Every game, 3 games in a day, so I'm so tired and all the team too, but we will go to all forces to the final. Desde quando eu cheguei praticamente aqui no Corinthians, né, minha família sempre me apoiou muito, minha mãe e meu pai, principalmente meu pai morou no Canadá, ele é influente em inglês também, em outras línguas, então eles sempre me apoiaram muito a fazer o inglês, né, então eu faço inglês já faz 4 anos já, e sempre soube que seria uma coisa muito importante na minha vida, né, então eu sempre tô fazendo inglês, consigo me comunicar muito bem, até que eu fui para fora na Suíça lá, eu era o único jogador do time que falava inglês, então dava entrevista, eu era o capitão, e algo que me ajuda muito, o inglês na nossa vida hoje é essencial, eu acho que no mundo moderno quem não fala inglês não consegue, né, se virar, então é algo muito importante, minha família me ajuda bastante, e se preparar para o futuro, né, estar preparado para o futuro é falar inglês e consigo me virar bem. Então, pegando esse gancho, quantos jogadores ingleses jogaram pelo Corinthians? Alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3 e alternativa D, 4. Eu chuto 1.
Tá certo. Quem que é, você sabe? Não sei, eu acredito que poucos jogadores ingleses devem ter jogado no Corinthians, mas acredito que um na história teve, então eu acho que eu chuto um, mas não sei quem. Tá certo, foi o Casim, lembra do Casim? O Casim era inglês? É inglês e turco, né? Então depois essa novidade. Isso aí. Mas eu sabia que era inglês, aí legal. Isso aí. Boa. Você já falou bastante também, Moscardo, sobre a relação que você tem com alguns jogadores aqui do elenco e talvez talvez a sua maior, não sei se inspiração, mas uma referência muito grande é o Renato Augusto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele também. Sim, é um cara que desde quando, né, eu tava na base, você ia assistir o jogo do Corinthians, você viu o Renato Augusto e fala, pô, que legal, cara. Pô, o cara, ídolo, né? Seleção brasileira, Copa do Mundo. Aí quando eu subo profissional e vejo que ele é um cara que me acolhe, né? Que chega em mim e pergunta como que eu tô, me dá força, aí depois dos jogos me elogia bastante. Nos bastidores também é um cara que chama pra conversar. Quando um jogo da Sul-Americana eu acho que eu não fui convocado, ele também não. Ele me chamou pra assistir o jogo com ele no camarote dele, então é um cara que sempre quer por perto, conversa, pergunta como é que tá. Isso pra mim é uma coisa incrível, né? Ver os meus ídolos assim, virando meus amigos, então é algo incrível, ele dá muita força, realmente. E pegando esse gancho também, quantos títulos o Renato Augusto tem com a camisa do Corinthians? Alternativa A, 1, alternativa B, 3, alternativa C, 5 e alternativa D, 6. Incrível brasileiro. Putz. Chuto 3. Acertou de 3. Você falou do brasileiro de 2015, os outros dois você lembra ou não? Não lembro. É o Paulistão de 2003. Então, eu acredito que tinha sido um paulista. Né? E a Recopa de 2003. É isso aí, eu pensei nisso mesmo. Eu achei que poderia ter sido um paulista ali antes, então acho que não acredito que não tenha sido só o brasileiro, é um cara que tem muita história, então 3 mesmo. E Moscardo, agora o Corinthians chegou na semifinal da Sul-Americana, uma competição internacional que o Corinthians nunca conquistou. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória na competição, que foi, então, talvez a porta de entrada também um pouco para você e para outros garotos da base, né? Sim, foi uma competição que o professor vem dando muita oportunidade, né? Eu estreiei ali praticamente no Sul-Americano, né? Era um jogo da Libertadores que a gente já estava eliminado, então é um jogo que eu tive oportunidade. E depois disso, o professor também deu bastante oportunidade para outros garotos, né? Jogar contra o Universitário, contra o New Old Boys também. E é uma competição que a gente, que nem a Copa do Brasil, a gente foi passando e estamos chegando aos trancos e barrancos. A gente sabe que o último jogo também foi muito difícil, mas a gente está chegando, estamos na semifinal agora e é uma competição também que o Corinthians nunca ganhou, né? Um título seria inédito, então a gente está com força total aí para ganhar esse título e dar alegria para a torcida também e que seja o meu primeiro título aqui no profissional. E quantas vezes o Corinthians já chegou à semifinal da Conmebol Sudamericana contando com a desse ano? Alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3 e alternativa D, 4. Chuto C3. Foram 2. Ai, cara, eu tava pensando tudo na cabeça. Foi 2019 e dessa vez agora em 2023, né? Eu achei que poderia ter tido outra, mas acho que por essas outras, só essas duas, né? Sim, para mandar um recado pro torcedor, né? Vocês podem estar sabendo que quanto eu estiver vestindo essa camisa, eu vou dar minha vida dentro de campo, como eu tento mostrar em todas as partidas que eu entro. Eu cresci dentro desse clube, eu tô aqui desde os meus 11 anos, vivendo no Parque São Jorge, então eu sei como é ser Corinthians. E eu tô vivendo meu sonho aqui em pouco tempo que eu tô aqui. Eu tô muito feliz de estar realizando esse sonho e estar vestindo essa camisa para mim é algo incrível, com essa torcida maravilhosa. E eu espero ter muito tempo ainda, muitos jogos para desfrutar disso aqui. E enquanto eu estiver aqui no Corinthians, eu vou dar a minha vida por esse clube porque eu amo. A dream, é verdade. I have a dream. Isso aí, eu tenho um sonho.